Qual é a diferença entre o Rybelsus e o Ozempic? Mais recentemente, apareceu no mercado brasileiro a semaglutida oral, que é conhecida pelo nome comercial de Rybelsus. E nós já tínhamos no Brasil a semaglutida injetável, que é o Ozempic. E há muitas dúvidas das pessoas em relação às diferenças entre essas medicações. De fato, a substância que existe nas duas formulações é a mesma, que é a semaglutida. A diferença, então, vai ser da forma com que a gente vai administrar, que é a semaglutida injetável, que a gente aplica na região subcutânea uma vez por semana. Já fiz vídeo explicando sobre isso, né, sobre essa questão do Ozempic. E agora, mais recente, apareceu a semaglutida oral, que seria o Rybelsus. Então, você vai ingerir, realmente é uma medicação que a gente toma via oral, e ela tem algumas regrinhas para a gente se tomar essa medicação para que ela tenha eficácia, e a gente toma diariamente. Então, para começar, já a primeira diferença é que um vai ser usado semanalmente, uma vez por semana, e o outro vai ser usado diariamente. E essa medicação oral deve ser usada em jejum e esperar no mínimo meia hora para se alimentar. Tem que ser utilizado com cerca de 120 ml de água pura. A gente não pode combinar com alimentos, porque há uma tecnologia por trás dessa medicação para que ela consiga ser absorvida via oral, porque esse é o grande problema. Por que se usa injetável essas medicações, sendo que tem muita gente que já tinha resistência ao uso por conta do fato de ser via agulha, né? Usar com agulha, mesmo que é bem pequenininha, mesmo que é subcutânea. Havia muita dificuldade com alguns pacientes, algumas pessoas que precisavam realmente usar essa medicação, principalmente quem tem o caso de diabetes tipo 2, que é a indicação oficial em bula dessa medicação. E com essa alternativa oral, facilitou a maior adesão de muitas pessoas que não estavam conseguindo usar por ser injetável, porque tinham dificuldade mesmo para essa aplicação. Inclusive pessoas com dificuldade visual, que eu tinha pacientes que às vezes não conseguem enxergar direito por conta do diabetes, tiveram alguma complicação na visão e tinham receio de aplicar de maneira incorreta, por exemplo. Aí foi uma ótima oportunidade para a gente conseguir utilizar a medicação, que tem muita eficácia para o tratamento do diabetes tipo 2, tem uma potência em relação aos outros medicamentos oral muito boa, muito mais potente que a maioria dos medicamentos, o que facilitou muito o controle do diabetes nesses pacientes, e inclusive por ter benefícios extraglicêmicos também ajuda muito, por ajudar também na redução de peso nesse perfil de pacientes. Tem alguns trabalhos que sugerem que a semaglutida possa ajudar também na redução de gordura visceral, na gordura do fígado, melhora a parte cardíaca, pelo menos o injetável já tem estudos da parte cardiovascular mostrando uma redução de risco cardíaco. Na oral a gente ainda não tem só a segurança, a gente não tem um estudo para mostrar benefício, mas parece ser bem semelhante, além do benefício renal, que tem na medicação injetável, que também reduz o risco de albuminúria, né, de perda de proteína na urina. É uma medicação bem interessante, ajuda na questão, não aumenta a pressão, às vezes até ajuda a pressão a ficar um pouquinho mais controlada, na apneia do sono. Tem trabalhos diversos, até com parte cognitiva, que mostram uma medicação muito, muito interessante e que tenha benefícios adicionais que possam ajudar na qualidade de vida do paciente. E essa oral, então, para que ela consiga ser absorvida via oral, eles fizeram uma tecnologia, eles associaram a molécula semaglutida com uma substância que ajuda na absorção dessa molécula pelo estômago. Porque ela é composta por aminoácidos, ela é um conjunto de aminoácidos, a semaglutida, ela não vai conseguir ser absorvida corretamente pelo intestino, porque ela vai ser degradada, vai acabar perdendo a sua função se ela passar pelo intestino. Por isso mesmo que a gente usa injetável, e outros medicamentos são feitos dessa forma, como por exemplo o GH, para o hormônio do crescimento, que usa mais para crianças com deficiência de GH, por exemplo. Também a gente usa injetável, entre outras substâncias, com a mesma lógica. Assim como é a liraglutida, que é o Saxenda, ou Victoza, que também é usado em injetável diário, o Trulicity, que é a dulaglutida, que também são da mesma classe de medicamento da semaglutida, que a gente usa em injetável, todos esses. E com essa tecnologia, eles conseguiram fazer com que fosse absorvido pelo estômago. Ele passa num canalzinho de sódio dentro do estômago. Então, ele é associado então, com uma proteína chamada SNAC, que faz essa facilitação de absorção. E assim a gente consegue ter o efeito do medicamento mesmo via oral.
Mas para que seja absorvido corretamente no estômago, tem que ficar com o estômago completamente vazio para que consiga passar corretamente com o máximo de quantidade, para não perder parte dessa substância e assim a gente conseguir um resultado melhor. E esse jejum que é necessário é justamente para dar tempo de ser absorvido completamente e conseguimos então ver o benefício na prática no paciente. Então não é nem questão de risco, é questão de ter mais efeito a medicação. Por isso que para pessoas que já usam medicamentos de jejum, tem que fazer toda uma logística, se quiser realmente usar, às vezes preferir usar o injetável por conta disso. Em relação a efeito, a medicação é muito eficaz, mas não tem como dizer, por exemplo, com uma comparação tão direta com a semaglutida injetável com a oral, porque não tem estudos suficientes para mostrar para a gente quanto de diferença que há entre as moléculas. Então a gente consegue ver estudos isolados, mas não tem um head-to-head, que a gente fala, que é você comparar as duas moléculas juntas para ver exatamente qual que seria a que mais faz efeito, né? Da parte do uso off-label, que é o que as pessoas perguntam muito em relação à obesidade, por ter sido aprovada a semaglutida para a obesidade já no Brasil agora recente, embora não tenha chegado ainda o produto na data de hoje, né? Mas que deve chegar no Brasil em breve e já tem nos Estados Unidos, então a gente já sabe que lá já está sendo amplamente usado, que é o Wegovy, que seria uma semaglutida também, é a mesma substância, uma dose mais elevada injetável. A gente não tem ou como dizer que o efeito vai ser igual, por exemplo, quando você usa a molécula oral, porque não tem essa avaliação direta para a gente conseguir ter certeza, embora seja utilizado off-label, a gente não tem realmente um estudo que mostre quanto que vai fazer de diferença uma coisa ou outra. Em estudos não estudos de fase 3, né, que seriam os estudos necessários, por exemplo, já foi testado para a obesidade sim, a molécula oral, mas nesses estudos sim mostrou uma redução de peso, mas não tem ainda um estudo para a gente divulgado, um estudo em humanos, com um grande número de pessoas, testando só para a obesidade, para ver quanto que seria necessário, qual que é a quantidade que seria usada. É a mesma coisa que a gente faz com a questão do Ozempic, né? Muitas pessoas usam para a obesidade, foi uma alternativa que muitos encontraram quando não há uma adaptação com o uso das outras medicações, mas a gente não tem mesmo como falar assim, essa dose aqui que vai dar esse tanto de redução, a gente estima, mas não consegue ter certeza absoluta, porque os trabalhos foram feitos com doses maiores, que no caso o Wegovy tem uma dose muito maior do que o Ozempic presente no Brasil. Por isso que essa dúvida que as pessoas têm muito frequente fazem com que a gente tenha que explicar que não dá para ter certeza que vai responder no paciente exatamente igual, porque não tem mesmo uma definição exata de quanto seria o esperado com essas moléculas. A gente consegue ver na prática que há pessoas que vão perder peso, a gente tem muito paciente com diabetes e pode ser utilizado como primeira linha de tratamento para diabetes, paciente tipo 2, o paciente que tem o diabetes já pode iniciar com os medicamentos se for indicado pelo médico. E há uma perda de peso mesmo, há pacientes que perdem muito peso, outros que perdem moderado, depende, tem que ver o que a pessoa está fazendo junto, se ela está associando com uma outra medicação que potencialize, se ela está fazendo mudança de estilo de vida, mas para dizer números exatos, a gente não consegue. Mas pode ser uma alternativa, possivelmente no futuro a gente consiga descobrir se vão fazer essa medicação com uma dose maior para a obesidade, que seria talvez uma possibilidade de ter uma equivalência em relação ao Wegovy, mas por enquanto é essa a informação que nós temos no momento. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha esclarecido um pouco essa diferença. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.